Há uma pergunta que ronda a engenharia moderna como um fantasma incômodo. Uma pergunta simples, mas que quase ninguém na indústria tem coragem de fazer em voz alta. Nós estamos realmente inovando? Ou apenas complicando as coisas? Durante quase um século, a indústria automobilística ocidental, liderada pelos gigantes de Detroit e pelos engenheiros meticulosos do norte da Europa, nos ensinou uma verdade que parecia inquestionável: mais é sempre melhor. Se 4 marchas funcionam, então 6 devem ser superiores. Se 6 viram padrão, 8 passam a ser sinal de luxo. E então, em um acesso coletivo de obsessão técnica, chegamos ao auge do absurdo: transmissões automáticas de 9 e até 10 marchas. Ford e General Motors se uniram para criar verdadeiros monstros mecânicos, caixas de câmbio com milhares de peças móveis trabalhando em perfeita sincronia. A Mercedes seguiu o mesmo caminho, vendendo tudo isso como o ápice da sofisticação. Era o refinamento máximo da engenharia, diziam. Mas agora, olhando para a última década com o distanciamento que só o tempo permite, fica claro: isso não foi inovação. Foi um pedido de socorro. O último suspiro de uma tecnologia antiga tentando esconder suas próprias limitações. Enquanto o Ocidente se dedicava a construir verdadeiras catedrais de engrenagens planetárias, a China fazia algo silencioso, radical e, para muitos engenheiros tradicionais, quase humilhante. Eles olharam para uma transmissão de 10 marchas e disseram: sem rodeios, isso não faz sentido. Não tentaram consertar o câmbio, não buscaram torná-lo mais eficiente. Eles simplesmente o eliminaram. Este é o maior erro estratégico da indústria automobilística ocidental, e também a razão pela qual hoje vemos picapes chinesas que atravessam a cidade sem trocar uma única marcha, enquanto uma picape a diesel tradicional troca 100 vezes no mesmo percurso. Para entender como chegamos a esse ponto, precisamos primeiro encarar uma verdade desconfortável. O motor de combustão interna é profundamente falho por natureza. Seja a gasolina ou a diesel, o motor a pistão tem uma personalidade difícil. Ele não funciona parado, precisa de marcha lenta. Não tolera rotações muito altas sem risco de falha. E, pior de tudo, sua faixa de eficiência é incrivelmente estreita. Existe apenas uma pequena janela, normalmente entre 2.000 e 3.000 rotações por minuto, em que ele entrega potência de forma eficiente sem desperdiçar combustível. Toda a história da transmissão automotiva nada mais é do que uma tentativa contínua de manter esse motor feliz. Nos anos 70, 3 ou 4 marchas davam conta do recado, ainda que com muito barulho e pouco conforto. Nos anos 90, 5 marchas se tornaram o novo normal. Já na década de 2010, com legislações ambientais cada vez mais rígidas na Europa e nos Estados Unidos, a indústria entrou em pânico. Cada gota de combustível precisava ser economizada. A solução encontrada? Adicionar mais marchas. A lógica parecia impecável. Quanto mais marchas, mais fácil manter o motor sempre naquela rotação ideal. Assim nasceram transmissões como a ZF de 9 marchas e a famosa caixa de 10 marchas da Ford e GM. No papel, era brilhante. Na prática, criamos um pesadelo. Dentro de uma transmissão automática moderna de 10 velocidades, não existe apenas engenharia de precisão. Existe caos controlado. São 4 conjuntos de engrenagens planetárias, 6 pacotes de embreagem, um corpo de válvulas hidráulico que parece um labirinto alienígena. Centenas de canais por onde o óleo precisa fluir na pressão exata, no milissegundo exato, para acionar solenoides minúsculos que movem peças de metal. Se um único solenoide falhar, um componente do tamanho de um polegar, um veículo de toneladas se transforma em um peso de papel. E então vem a experiência de dirigir. Quem já conduziu um carro com esse tipo de transmissão conhece bem a sensação. Você está a 80 km por hora e pisa levemente no acelerador. O computador entra em conflito.
Reduzo para a sétima? Talvez a sexta. Não, ele acelerou um pouco. Volte para a nona. Espere, há uma subida. Oitava então. O carro passa mais tempo decidindo o que fazer do que realmente acelerando. Isso gera atraso. Uma desconexão clara entre o que você pede e o que o carro entrega. E ainda assim, isso foi vendido como o auge da tecnologia. A China olhou para tudo isso e enxergou o que realmente era: ineficiência parasitária. Cada engrenagem gera atrito. Cada bomba hidráulica rouba potência. Estávamos queimando combustível apenas para girar a própria transmissão que deveria economizá-lo. A ironia não poderia ser maior. Enquanto o Ocidente discutia relações de marcha, empresas como BYD e Great Wall Motors voltaram ao básico e fizeram a pergunta certa: qual é a maneira mais eficiente de levar torque até o asfalto? A resposta foi a transmissão híbrida dedicada, a DHT. E a revolução não está no que foi adicionado, mas no que foi removido. Não há conversor de torque, não há cintas de freio, não há 10 marchas. Em velocidades urbanas, o motor a combustão simplesmente não está conectado às rodas. Para muitos mecânicos, isso parece heresia. Mas o motor a combustão não desaparece. Ele muda de função. Passa a trabalhar como um gerador estacionário, produzindo energia elétrica para alimentar um motor elétrico que, esse sim, move o carro. E aqui está o golpe de mestre: motores elétricos entregam torque máximo desde 0 rotações. Não precisam de primeira marcha para arrancar, nem de segunda para ganhar velocidade. São lineares, suaves e imediatos. Toda a complexidade mecânica foi substituída por fios e elétrons. Isso permitiu algo ainda mais radical: libertar o motor a combustão de tarefas para as quais ele nunca foi bom. Sem precisar responder ao acelerador diretamente, ele pode ser otimizado para apenas uma função: gerar energia da forma mais eficiente possível. Ciclos como o Miller deixam de ser compromissos e passam a ser vantagens. O motor gira tranquilo, sempre em sua zona ideal, enquanto o motorista sente o impacto instantâneo do torque elétrico nas rodas. E na estrada? Aí entra o checkmate final. Quando o carro atinge velocidade de cruzeiro, o sistema entende que converter gasolina em eletricidade e depois em movimento é desperdício. Uma única embreagem se fecha, conectando o motor diretamente às rodas por uma relação longa, equivalente a uma quinta ou sexta marcha fixa. Sem trocas, sem hesitação. Se precisar ultrapassar, o motor elétrico entra em ação imediatamente. É o melhor dos dois mundos. Agora, falemos de dinheiro, porque é isso que realmente move o setor de transporte. Transmissões de 10 marchas são bombas relógio de manutenção. Quando falham fora da garantia, não se consertam, são substituídas. E isso custa uma fortuna. Já o sistema DHT tem pouquíssimas peças sujeitas a desgaste. Motores elétricos praticamente não têm atrito. Menos manutenção, mais confiabilidade, menos paradas. A complexidade alemã já foi símbolo de prestígio. Hoje, é um problema. Estamos vivendo o fim do barroco mecânico. Bonito, elaborado e excessivo. A China trouxe o minimalismo funcional. Em 2026, a pergunta já não é quantas marchas seu carro tem. Se forem mais do que uma ou duas, você provavelmente está olhando para a tecnologia do passado. A caixa de câmbio não falhou porque quebrou. Falhou porque se tornou irrelevante. O futuro pertence a quem faz mais com menos. E gostemos ou não, o silêncio dos elétrons venceu o barulho das engrenagens. Dirija com segurança. Nos vemos na próxima.